O Grupo Furukawa Electric Latam, no qual eu trabalho, a gente está aqui na sede em Curitiba, né? Ele na verdade faz parte de um grupo muito maior, que é o Grupo Furukawa Electric do Japão, né? Empresa fundada em 1884 lá no Japão, que atua em vários segmentos, além das telecomunicações, que é a nossa área aqui, também na parte automotiva, na parte de mineração, entre tantas outras. Tá? Uma empresa que a nível mundial tem mais de 50 mil funcionários hoje, né? Na Furukawa Electric Latam a gente está com algo em torno de 2.400 funcionários, divididos em unidades fabris. Aqui em Curitiba são 2, a gente também tem em Sorocaba, em São Paulo, a gente tem plantas também produtivas na Argentina, na Colômbia e no México, tá? Além de escritório em todos esses países, escritórios em outros lugares também, como Espanha, por exemplo. E estamos até com uma unidade na Tailândia agora. Tá? Contextualizando um pouquinho, há quase 2 anos atrás, o nosso presidente o presidente da empresa estava querendo uma ferramenta que pudesse, em parte, substituir os e-mails da empresa, né? E aí ele sugeriu até uma ferramenta e eu acabei, de uma certa forma, sendo envolvido no projeto. E aí começamos a procurar uma ferramenta. Nesse meio tempo, a gente percebeu de várias áreas, várias pessoas, a demanda por uma ferramenta de gestão de tarefas e projetos. E aí eu acabei descobrindo que várias áreas, cada uma estava usando já uma ferramenta diferente, né? E ia ser uma confusão, porque daí cada um usando uma ferramenta e nenhuma fala com a outra, a gente ia ter N ferramentas trabalhando em paralelo aí, descoordenadamente. Como que começa um desenvolvimento, né? A gente recebe uma solicitação de desenvolvimento da engenharia de produto e essa solicitação de desenvolvimento deve ser analisada pela gente para que seja startado o desenvolvimento em si. Antigamente, essa solicitação de desenvolvimento era bem rudimentar, né? O pessoal da engenharia de produto preenchia uma planilha de Excel e mandava para a gente, para o desenvolvedor, por e-mail. E não existia um repositório, né, um diretório no sistema onde ficavam armazenadas essas SDs. Então, se a pessoa saía da Furukawa, ia para outro departamento, isso acabava se perdendo. Então, a gente não tinha um histórico muito bem registrado, né? Porque existem tantos desenvolvimentos que são curtos, prazos de 3, 4 meses, como aqueles mais longos, que levam até 1 ano. Então, dentro desse 1 ano, aquele e-mail ia lá para baixo na sua caixa de entrada e aquela informação acabava se perdendo. E quando você ia apresentar, terminava o desenvolvimento e ia apresentar ele para liberação para venda, para o mercado, você tinha que correr atrás de todas aquelas informações, qual que era o custo target, quem que foi o solicitante, e aquilo acabava gerando mais perda de tempo para a gente em achar os arquivos para fazer essa apresentação, do que qualquer outra coisa. E o desenvolvimento acabava ficando de escanteio e atrasava mais ainda o seu lançamento no mercado. As solicitações vinham por e-mail. Então, a gente recebia muitas solicitações de várias áreas, time comercial, a engenharia, agência de marketing, tem agência que faz a programação, a agência que faz mídia. Então, a complexidade de resolver todas as situações apenas por e-mail é muito difícil, porque vem várias solicitações de várias pessoas, vários setores pedindo uma resposta do que tinha pedido e as coisas acabavam se perdendo. Eu tinha a organização tudo dentro de um bloco de notas, onde eu ia colocando e elencando tudo que eu tinha que fazer. Quando eu terminava de fazer aquela atividade, eu tinha que responder a pessoa. E aí, como que eu ia achar que eu não lembrava mais quem que tinha me pedido aquela tarefa? O voltar informações para quem solicitou acabava ficando muito complicado, fazendo isso só por e-mail. Os e-mails são muito difíceis, a pessoa não olha e aí tem que copiar um monte de gente, e daí às vezes copia quem não deve ou esquece de colocar quem deve. Então a gente tinha muita dificuldade nisso, então essa questão de e-mail e às vezes processos que precisam da nossa aprovação. E às vezes faltava documento e daí ia para a área de cadastros fazer o cadastro, mas faltava, então eles tinham que voltar o e-mail para nós e aí a gente tinha que cobrar o requisitante, e daí cadastro estava ali no meio tudo confuso e confundia o meio de campo, perdia-se muito tempo, porque o e-mail a pessoa manda e sai, né? Ela sai da mesa, ela vai fazer alguma outra coisa. Então ela vai ver só o e-mail no final do dia e daí cadastro já não sabia mais o que era para cadastrar ou não.
e aí liga e tudo mais. Dentro do nosso dia a dia na engenharia de processos, nós temos trabalhamos de forma colaborativa com vários departamentos aqui dentro da Furukawa. Então nós recebemos uma demanda de todos os departamentos, desde a engenharia de produto, a parte do comercial, até o financeiro. Então, no nosso dia a dia, tem toda hora envolvimento, alguém solicitando uma atividade, um projeto solicitando que algo seja resolvido para hoje, para amanhã, para agora. Então, como isso acontece de forma contínua no nosso dia a dia, a gente tinha uma dificuldade muito grande para controlar isso, né? Controlar esses inputs. Muitas vezes vinham por e-mail, muitas vezes vinham por telefonema ou alguém vinha na tua mesa para solicitar alguma atividade, né? Então, de que forma a gente conseguia gerenciar isso? Então, é um desafio grande a gente, de certa forma, né, a gente colocar um sistema numa empresa assim, porque nós estamos falando de 2.400 pessoas, de nacionalidades diferentes, com níveis diferentes de sociais, escolares, etc. Pessoas que já estão aqui nessa unidade, que tem 43 anos, pessoas que já estão há 43 anos aqui desde o começo, pessoas que estão chegando agora no mercado de trabalho, estagiários, trainees, enfim. Então, é uma diferença cultural, uma diferença de idioma que é muito grande. E montamos um grupo de análise, testamos o sistema, fizemos um trial de 30 dias gratuito da versão Professional em 6 pessoas. E ainda nesse trial começou as pessoas que estavam por perto vendo aquela tela aberta, né, daqueles 6 que estavam testando, nas suas posições de trabalho, pessoas de várias áreas, perguntando o que era aquilo, o que estava fazendo, e quando a pessoa explicava, essa pessoa curiosa já pedia como é que eu acesso o sistema, como é que eu faço. E na época eu era administrador de sistema e eu fui concedendo os acessos, né? Então, a ferramenta ela foi assim crescendo de uma forma orgânica. A gente fez um contrato para 6 meses daí da Professional, e nesses 6 meses a gente passou daquelas 6 pessoas e sem divulgação nenhuma oficial da empresa sobre a ferramenta e tal, apenas o boca a boca, ou seja, de maneira orgânica, a gente passou de 6 pessoas para mais de 300. Então eu pensei, por que não juntar as duas coisas? Ou seja, ter uma ferramenta para comunicação, né, alternativa ao e-mail oficial da empresa, que não seja o WhatsApp de cada um, né, pessoal, e uma ferramenta que também me entregue a possibilidade de fazer gestão de tarefas e projetos. Então, pesquisei várias no mercado. O que nos levou a escolher o Bitrix inicialmente, fazer os testes, foi que ele era bastante completo, né? Não que outros não tivessem, também tinham. O fato dele ter parceiros no Brasil, então a gente teria um suporte local, diferente de alguns outros sistemas. E além disso, temos que falar o preço. Tá? Muito barato do nosso ponto de vista, a versão Professional, que já nos atende de maneira assim, muito boa. E aí a gente viu que tinha alguns parceiros no Brasil, correu atrás de alguns, assim, nos informamos e acabamos optando pela BR24, porque desde o começo, né, eles nos atenderam super bem desde a primeira proposta, desde o primeiro contato, se disponibilizando a nos ajudar, apesar de não estarem aqui em Curitiba, mas estarem próximos em Florianópolis, né? Sempre nos ajudaram muito de perto, então nos deram esse apoio inicial para que o Bitrix também, digamos assim, decolasse aqui dentro da empresa, né? Com treinamentos e tudo mais. O pessoal também gostava muito de assistir, ainda gosta de assistir os vídeos do Felipe Bento no YouTube, né? O conteúdo todo em português, então fica muito fácil de você entender a ferramenta. Então acho que lá no começo, depois que a gente terminou a versão trial, essa opção pela BR24 fez bastante diferença também.